No último vídeo do seminário Babilônia Antiga e Moderna, nós vimos que o dia 14 de maio, na realidade, é o dia de uma santa, chamada Santa Corona, que tem o mesmo nome deste vírus, dessa pandemia que está atingindo o mundo, assolando o mundo agora. E foi justamente nesse dia que o Papa Francisco convocou os cristãos, ou os religiosos de todas as crenças, para orar, jejuar e praticar caridade, para que Deus venha então dar uma solução para este problema mundial. Vamos aqui ver mais uma reportagem, mais uma matéria que dá ciência sobre esse fato. Aí no portal O Globo aparece o seguinte título: Covid-19, conheça a história de Santa Corona, protetora contra epidemias. Festa da Marte é comemorada no dia 14 de maio pela Igreja Católica. Reportagem do dia 13/5 de 2020, por Pedro Zuazo. Está aqui. E aí uma imagem da santa aí do lado, né? Essa santa do catolicismo. Vamos ler a matéria. Essa matéria aqui é menor do que a anterior, né? Vamos dar uma lida aqui. No dia 14 de maio, a Igreja Católica comemora o dia de Santa Corona, considerada protetora contra epidemias. Pouco se sabe sobre a história dessa Marte, da tradição cristã primitiva, que viveu no século II na Síria. Embora a devoção não seja muito difundida, o nome da santa experimenta uma onda crescente de popularidade desde o início da pandemia do novo coronavírus. Há ambiguidade em torno das datas e locais do martírio de Santa Corona. Algumas fontes apontam que ocorreu em Damasco, outras em Antioquia, mas a maioria concorda que ela foi morta na década de 170 d.C., durante o reinado de Marco Aurélio e por ordem de um juiz romano chamado Sebastião. Conta-se que Corona tinha 16 anos quando foi executada de forma brutal por professar a fé. Estamos lendo aqui em cima. Ao ver soldados romanos torturando um homem chamado Vítor por se recusar a negar Cristo, a jovem tentou ajudá-lo. Levada a julgamento, ela se declarou cristã e também foi condenada à morte. Os soldados amarraram, deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. Os soldados amarraram os membros de Corona a duas árvores curvadas e, ao retornarem à posição vertical, imprimiram uma força tão violenta que destruíram o corpo da jovem. Covardia, né? Assim se deu o martírio de São Vítor e Santa Corona. Parte das relíquias de Corona foi levada a Aachen pelo rei Otto III em 997, semelhante ao que nós vimos no vídeo anterior, e guardada em um túmulo debaixo de um piso na catedral, que ainda pode ser visto. Outra parte dos restos mortais de São Vítor e Santa Corona está preservada em uma basílica na cidade de Anzou, na Itália. Padroeira contra epidemias. Em entrevista à agência alemã de imprensa dpa em março, a porta-voz da Catedral de Aachen, Daniela Lovinick, afirmou que a santa é invocada por vítimas de epidemias. Entre outras coisas, Santa Corona é considerada uma santa padroeira contra epidemias. É isso que a torna tão interessante nesse momento, afirmou. Rastrear a origem dessa devoção, no entanto, não é tarefa fácil. De acordo com Lexicon des Mittelalters, não sei se é assim que se pronuncia essa Mittelalters, uma enciclopédia alemã sobre a história e a cultura da Idade Média, que reúne mais de 36 mil artigos em 9 volumes, não há notícias documentadas sobre a vida de Corona. As informações que compõem a devoção em torno de seu nome foram transmitidas pela tradição oral. A enciclopédia indica que a santa foi invocada por caçadores de tesouros e agoureiros e assinala que nada se sabe sobre um patronato especial contra epidemias, segundo reportagem da Agência Católica de Notícias ACI Digital. Vamos ler agora esse parágrafo aqui. Há dúvidas se a santa se chamava realmente Corona ou se o nome se refere à moeda da época. A palavra corona vem do latim e significa coroa. Ela também era chamada de Estefânia e alguns acreditam que a santa pode ter ficado conhecida como Corona por ser invocada para assuntos de dinheiro, loteria e jogos de azar, de acordo com a edição da enciclopédia publicada em 1931. A referência à possível veneração de Santa Corona por jogadores foi retirada nas edições posteriores do livro. A edição mais recente da enciclopédia, de 2001, afirma que na Baviera e na Baixa Áustria, Santa Corona foi venerada como patrona da sorte e patrona dos caçadores de tesouros, mas não traz
referências ao patronato contra epidemias. A Enciclopédia Ecumênica dos Santos, organizada pelo pastor protestante aposentado Joaquim Schaffer, define Santa Corona como padroeira contra epidemias. No entanto, a fonte não oferece informações sobre a origem desse patronato. Ainda não está claro, portanto, estamos aqui nesse parágrafo de baixo, ainda não está claro, portanto, quando e como Santa Corona passou a ser invocada como padroeira contra epidemias. Sua festa é celebrada no dia 14 de maio, tá vendo aí, pela Igreja Católica, e no dia 11 de novembro pela Igreja Ortodoxa. Então está aí, né? Terminamos de ler a reportagem do jornal O Globo e percebemos então que, de fato, esta convocação no dia 14 de maio não foi por acaso. Nós temos aqui um forte indício de um dos motivos pelos quais essa convocação foi no dia 14 de maio. E veremos agora um segundo motivo, que é o aniversário de Israel. Nós temos aqui, Israel festeja 72 anos em meio à pandemia, no jornal A Gazeta do Povo. Infelizmente eu não consigo ler, né, por causa do bloqueador de anúncios que eu tenho aqui no site, mas nós vamos ver aqui no site, na enciclopédia livre da Wikipédia, ou Wikipedia, como queiram chamar, aqui na página sobre Israel, nós vemos aqui embaixo, olha, nas informações sobre o Estado de Israel, que a independência foi declarada no dia 14 de maio de 1948, ou seja, são 72 anos de independência de Israel. O que tudo isso tem a ver com essa pandemia? Vamos procurar entender isso um pouco mais, alguns slides aqui à frente. Quando nós chegarmos aqui em algumas partes aqui mais adiante, nós procuraremos entender isso um pouco melhor, o que Israel tem a ver com tudo isso. Provavelmente será no próximo vídeo, mas antes de terminar, eu quero ler aqui mais uma matéria com vocês, nos slides propriamente ditos aqui do seminário, onde vemos que eles teriam um mesmo intento, uma só religião, uma só fraternidade religiosa, né? E aí nesse site, ANEC, creio eu ser um site católico, nós temos aí o título dessa matéria, um chamado à união entre as religiões por um mundo melhor. Vamos ler essa matéria aí no próximo slide. Um chamado então à união entre as religiões por um mundo melhor. ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Carta da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Francisco de Assis é uma figura histórica respeitada para além das fronteiras do catolicismo. Ele se desfez de bens materiais em solidariedade aos necessitados e foi a primeira pessoa a ter uma notória relação de irmão com a natureza. Foi pioneiro também no diálogo entre religiões diferentes, pela paz com o sultão muçulmano Malik al-Kamil, em 1219. É, portanto, uma grande referência espiritual, não só para católicos, mas também evangélicos, espíritas, budistas, judeus, adeptos dos cultos afro-brasileiros e de outras tradições religiosas. Foi a partir dessa experiência que o Papa Francisco convocou para o encontro da economia de Francisco a ocorrer na cidade italiana de Assis, havendo destaque neste processo para a mobilização que ocorre no nosso país através da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Adotamos esse nome por todo o valor evangélico também de Clara de Assis e pela compreensão de que feminino e masculino devem caminhar necessariamente lado a lado, sem superioridade. Dia 23/4/2020. Então nós temos aí um chamado à união entre as religiões por um mundo melhor, encabeçado pelo catolicismo romano. De fato, temos percebido que é um propósito notório
é um intento claro que eles têm de unir todas as religiões em uma grande fraternidade religiosa mundial, encabeçada, liderada pelo Pontífice Romano. Nos próximos slides continuaremos vendo essa intenção, ainda também através do Pontífice Romano e nesse contexto de pandemia que o mundo está vivendo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Foi uma madrugada produtiva. Nessa madrugada eu consegui gravar 4 vídeos aí do Seminário Israel Antiga e Moderna e 5 vídeos do Seminário Babilônia Antiga e Moderna, que é esse. Estou acordado desde as 2 da madrugada, consegui gravar vários vídeos para esses seminários. Agradeço você por ter assistido até aqui, nos ajude. Temos bastante empenho aí em produzir esse material, então deixe as suas contribuições para a relevância desse vídeo. Nos ajude também com a sua oferta mensal, faça um propósito de nos ajudar com a sua oferta mensal através do link do Apoia-se, que está aí na descrição do vídeo, ou através de outras formas que você desejar. Pode entrar em contato conosco através dos contatos deixados aí, o nosso telefone, e-mail, e assim nos ajudar, e que aquilo que você nos ajudar não falte para você. Que Deus abençoe a todos, obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo do nosso seminário, se Deus quiser. Tchau!